Flamengo e Internacional se enfrentam hoje pelo Campeonato Brasileiro e o Mengão tem uma difícil missão: quebrar a invencibilidade do Colorado, que já dura 16 jogos. Fabrício Bruno e Everton Araújo voltam a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz após cumprir suspensão contra o Fortaleza. Nico de la Cruz deve ser novidade no time titular após um longo período de inatividade. Pela primeira vez depois desse período de lesão, voltando de forma gradual, ele deve começar como titular. O Pedro ainda é o artilheiro do Flamengo no Brasileirão e no ano, claro. Isso deixa uma dúvida no ar. O Flamengo depende do Pedro para fazer gols? Isso porque, mesmo após quase 3 meses longe dos gramados, nesse período, os atacantes do Flamengo só conseguiram fazer 7 gols. Bom, no vídeo agora eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar bem aqui embaixo em inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar em todas, já deixar o like, beleza? E ficar até o final para deixar um comentário. Bom, como a gente sabe, o Flamengo não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Então, qual que é a missão do Flamengo no Campeonato Brasileiro? É conseguir a melhor posição possível, porque de acordo com a posição, o valor que o Flamengo vai arrecadar pode ser maior. Dito isso, a gente tem uma baita missão no jogo de hoje contra o Internacional. Por quê? O retrospecto do Flamengo contra os times que está aí na sua tela, esses primeiros 6 colocados, é horrível. Desses 6 times aí, o Flamengo só conseguiu vencer um durante todo o Campeonato Brasileiro, que foi o São Paulo, lá em abril. 2-1, inclusive, que o Luiz Araújo fez aquele golaço, não é de fora da área. Enfim, e só naquele jogo que o Flamengo conseguiu vencer esses 6 primeiros colocados, mostrando mais uma vez a incompetência durante essa competição do Flamengo. Claro que o Felipe Luiz já pegou o time agora na reta final, mas isso dá também ao Tite, que fez um trabalho horrível no Flamengo. Bem, a gente vai enfrentar o Internacional hoje no Maracanã, diante da torcida, e o Flamengo tem a obrigação de vencer. Aí você pode falar, mas não é obrigado porque a gente não briga mais por título. Mas, cara, seria muito bom terminar em terceiro colocado, pelo menos ali em quarto colocado. Seria muito bom o Flamengo, lembrando que todo o dinheiro vai ser bem-vindo por causa da construção do estádio do Flamengo. Bem, hoje o Flamengo conta também com a volta do Everton Araújo e do Fabrício Bruno, que cumpriram suspensão contra o Fortaleza. Vale lembrar que o Eric Pulgar foi expulso contra o Fortaleza, então é quase certo que o Everton Araújo vai começar no time titular. Fabrício Bruno provavelmente vai para o banco, porque o titular hoje da zaga é o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E aí a gente tem também uma provável titularidade depois de um longo período de inatividade, que é do Nico de la Cruz. A gente sabe que ele entrou contra o Fortaleza no lugar do Gabigol, não é? Mas no segundo tempo não teve uma atuação muito boa, eu diria até apagada. Então ele tem tudo para começar o jogo de hoje como titular depois de um longo período aí de lesão, voltando de forma gradual. Então, depois desse período de lesão, hoje pode ser a primeira vez que ele comece um jogo como titular. Bom, o provável time do Flamengo deve ser esse aqui, ó: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz e Gerson, Michael, Bruno Henrique e Gabigol ou Gonzalo Plata. Esse deve ser o time que vai enfrentar o Internacional a partir das 4 horas da tarde no Maracanã. Toda sorte para o Mengão. Vamos ver se o Flamengo consegue vencer o Internacional, quebrar essa invencibilidade aí do Inter, que é muito boa. Em 16 jogos ele tem 12 vitórias e 4 empates. Lembrando que no jogo lá no Beira-Rio, a gente cedeu o empate ali já quase nos 43 minutos do segundo tempo, num vacilo inclusive do Everton Araújo e do Fabrício Bruno de marcação, e a gente poderia ter quebrado a invencibilidade do Inter na casa deles. Não aconteceu, isso vai acontecer hoje, se Deus quiser, e se os jogadores se esforçarem dentro de campo. Bom, o pessoal fala também dessa dependência de gols que o Flamengo tem quando se fala em Pedro. Por quê? A gente sabe que o Pedro teve uma lesão, infelizmente, uma lesão grave, lá no dia 4 de setembro, durante ele está treinando na seleção brasileira. E de lá para cá, pasmem, só 7 gols marcados pelos atacantes do Flamengo. Então hoje é 1º de dezembro, quase 3 meses depois, os atacantes do Flamengo só fizeram 7 gols. Isso aí realmente é preocupante e mostra que o Flamengo ele tem uma dependência de gols do Pedro, que ainda é o artilheiro do Mengão no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da temporada no futebol brasileiro. O Yuri Alberto deve estar chegando ou já se aproximou com os 2 gols de ontem, eu realmente não vi, mas até então ele era o artilheiro no Brasil com 30 gols. Realmente vivia uma temporada fantástica, o Pedro vivendo um ótimo momento, convocações para a seleção brasileira.
Isso mostra a qualidade do camisa 9 que a gente tem, um excelente centroavante, me arrisco a dizer que inclusive é o melhor centroavante da América do Sul, e nesse período o Flamengo só conseguiu fazer 7 gols com os seus atacantes. Nesses 3 meses sem o camisa 9, apenas Gabigol, Plata, Michael e Felipe Teresa balançaram as redes. Bruno Henrique foi o único que não marcou e vive longo jejum de 15 jogos sem gol. Bom, o Felipe Luiz vai ter muito tempo para treinar o clube ano que vem, para aplicar de vez a sua metodologia de jogo, e eu tenho certeza que o Flamengo precisa corrigir uma coisa de forma urgente: a conversão de chances criadas em gols. E isso, cara, é uma coisa que dá raiva em todo mundo. O Flamengo cria, chega no gol e não consegue fazer. Ou lances que é para ele tocar para o companheiro, o atacante vai querer chutar. Lances que é para o cara querer chutar, ele vai querer ficar driblando mais pessoas. Então o Flamengo tem esse problema de finalização, o que culmina nesses dados horríveis aqui, não é? De apenas 7 gols marcados pelos atacantes nos últimos 3 meses, é uma vergonha. Então, o Flamengo vai ter tempo para corrigir isso. A nossa pré-temporada vai ser lá nos Estados Unidos, como todo mundo já sabe. Então, tem tudo para ser corrigido isso daí. O Pedro deve estar de volta ao Flamengo no meio do ano que vem, se Deus quiser, não é? Inclusive, o Flamengo já busca um atacante para substituir o Gabigol, que todo mundo sabe que vai embora, e precisa de uma reserva imediata para o Pedro quando ele voltar a ficar apto. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que ficou até o final. Te convido, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se. Deixa like, beleza? E deixa um comentário aí do que você espera pro jogo de hoje do Mengão. Valeu, nação. Até a próxima.